Se fosse para definir um ponto, seja para quem é mais novo na fé, para quem já é mais maduro, tem mais tempo, porque não adianta você ser muito maduro e também não estar prestando atenção nos sinais, como ele pode falar com você, também você que está começando agora, mais ainda porque você não tem muito um leque ali para lembrar, poxa, caramba, o Jó, Deus falou assim com ele, Deus fez assim. Quando foi Pedro ali com Jesus, foi isso daqui que aconteceu. Ah, quando foi com Abraão, foi isso que aconteceu. Quando foi com Noé, foi isso que aconteceu. É por isso que eu falo que tem uma diferença de quem já tem um pouco mais de conhecimento ali sobre a Bíblia, sobre algumas das passagens, sabe mais detalhes, sabe contar a história, entende a história. Fica mais fácil de saber que, olha, Deus falou com essa pessoa de tal jeito. Vocês conseguem entender que Noé estava lá construindo a arca. Ele levou anos e anos e anos, eu não vou me aprofundar muito na história do Noé aqui, porque é uma história muito, muito forte mesmo, e eu gosto muito, mas vou deixar para outro episódio. Mas vocês conseguem entender que ele construiu uma arca? Vocês fazem ideia disso, do tamanho de uma arca, de quanto tempo ele levou ali com os filhos e tudo para poder fazer? Você consegue entender que diante, por exemplo, do Abraão, ele estava ali com o filho dele e Deus falou, infelizmente, né, Isaac não vai ficar mais com você não. Você consegue entender quão difícil isso, vamos colocar aqui que ele não estivesse prestando atenção, ou que fosse de outra forma, quão difícil isso seria da pessoa, peraí, ainda, ele quer isso de mim mesmo? Não, peraí, deixa eu entender. Deus, no dia 1, ele falou, Isaac, infelizmente, vai ficar aqui comigo. E aí no outro dia Deus falou, pô, não vai mais não, pode sacrificar aí, né, cordeirinho, vai dar tudo certo. Aqui já vamos entrar em outro ponto também, que é a importância de estar sempre alinhado, atento e perguntando para Deus, Senhor, aquilo que o Senhor passou para fazer, é para fazer ainda? O Senhor mudou? Mas vamos supor que Deus entendeu ali que Ele quer que você saia do emprego. Vou colocar isso que é mais geral, assim, dá para vocês entenderem a mensagem. Saia do seu emprego, porque também você já não está contente há um bom tempo e tal, e poxa, você ali orou, buscou e tudo, e sente essa confirmação para sair, só que aí você tem medo por conta da questão do salário, ou medo de não conseguir pagar as contas, não ter uma reserva, etc. E aí, ok, mas você tá ali, ó, todo o tempo, pedindo para Deus o sinal, buscando mais a palavra dele, buscando mais a presença dele, e vamos lá. Você começa a colocar ali os currículos, entrar ali no LinkedIn, que seja, para pesquisar agora um novo lugar para você trabalhar. Quando você manda para quinta empresa ali o currículo no dia 1, tá? Primeiro dia ali mandou para 5 empresas o currículo. Quando chega no segundo dia, uma das empresas já te chama, já quer marcar a entrevista. Só que aí essa, infelizmente, não paga tão bem, não tem tanto benefício. Aqui você está ainda é melhor. Temos um ponto aí, né, que você pode acabar ficando meio, sair para ficar pior ainda, acho melhor ficar aqui. Então tem esse lado. E vamos lá, você tem a empresa que te chamou, que tem uns benefícios, né, mais baixos, nem se compara a essa ruim que você já está hoje. E aí, ok, só que aí tem a empresa 4, que te chamou, é 2 vezes maior o salário, e aí os benefícios não preciso nem comentar. Caramba, se você estiver usando mais o racional do que o espiritual, você vai achar que Deus está falando com você só porque a empresa 4 tem a proposta melhor. Possa ser que sim e possa ser que não. Te ajudarei a como é que você vai entender isso melhor. Porque você ainda tem 2 pontos, não só escolher, né, para qual você vai e também pedir a demissão do seu. Em todo momento, em cada hora, em cada minuto, você precisa estar pedindo para que Deus não só mostre os sinais para onde você deve ir, não pelo que você deseje, mas sim pelo que está debaixo da vontade do coração dele. Lembre disso. E aí eu vou usar a passagem ali de Jesus no Getsemane. Senhor, se for possível, afaste esse cálice. Vírgula. Mas que seja feita a tua vontade. Então, esse alinhamento é muito importante, porque muita gente tem dificuldade de entender o que Deus está tentando mostrar, porque a pessoa quer só o lado dela. Então, ou seja, não tem como Deus estar querendo que você vá para o outro emprego que paga menos, não tem benefício nenhum, porque você quer o outro que já paga melhor do que o que você já está. E tem vários outros benefícios? Não, esse aqui é o de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de entender, às vezes acha que Deus vai ser tão óbvio assim todas as vezes. É importante vocês sempre estarem alinhados, e aí uma coisa que eu faço muito diante de situações assim, onde realmente eu já estou enviesado pelo que eu quero. Nesse exemplo, eu quero um emprego que paga mais. Pô, gostei disso, daquilo e tal.
Eu já peço para Deus, Senhor, eu já repito várias vezes nas orações, enquanto vou conversando com Ele ali, pedindo sinais para Ele durante o dia, para que seja feita a sua vontade, para que seja feita a sua vontade, para que seja feita a sua vontade, que não faça nada que esteja longe da sua vontade. Por quê? Dentro do seu consciente, do seu subconsciente, você vai ali aceitando a possibilidade mais fácil. Você vai entendendo que Deus pode não escolher aquele caminho e está tudo bem, porque o que você quer não é que Ele faça a sua vontade. O que você quer é que você realmente escolha aquilo que está debaixo da vontade dEle. Porque se eu for aqui listar a quantidade de coisas que eu fiz debaixo do... Ah, não, porque eu sei, porque eu já conheço, porque eu entendo, meu amigo. Enfim, pauta para outro episódio. É importante você sempre estar alinhado naquilo que está debaixo da vontade de Deus. Aí sim, buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, você realmente vai ter todas as demais coisas acrescentadas. Caso você esteja muito enviesado, você deseje assim de uma forma muito intensa aquela opção, peça muito para Deus e utilize isso para que você sempre fique alinhado e já entenda que Ele pode não escolher aquele caminho. E aí o que pode acontecer é simplesmente essa empresa que paga mais cancelar a proposta. Aí quando vai lá, cancela. Se você não fez nada disso, ai meu Deus, poxa, eu vou ficar aqui mesmo nesse emprego, né? Ou aí você fica desanimado, aí você fica até bravo, irritado, triste, chateado com Deus, porque justamente você não fez o alinhamento. E isso eu posso usar até um exemplo um pouco mais pesado aqui, quando você tem algum ente familiar próximo ou distante seu, ali no leito de hospital. Enquanto você ora, enquanto você está ali com ele, enquanto você está longe, sabendo que ele não está muito bem de saúde, enquanto você pede, Senhor, abençoa, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa restaurar a saúde, que o Senhor possa levar para casa, que o Senhor possa abençoar também os outros enfermos e tudo. Enquanto você faz isso, algumas pessoas fazem, outras não, você também, né, ali na oração pode falar, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Quando falamos isso para Deus, estamos dizendo diretamente, Senhor, se assim o Senhor quiser que ele seja curado, que assim seja. Caso o Senhor não deseje isso, e o Senhor leve ele para perto de ti, que assim seja também. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você pede isso para Deus, você não só precisa ter sabedoria, porque não é só deixar na mão dele, né? Para ele só ir fazendo e você fica ali passivo, também não. Mas para que você entenda os dois lados. Então, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu até já vi em um vídeo, eu lembro se foi no Shorts ou foi no Instagram, de um rapaz falando justamente isso, que ele tinha a esposa dele ali no leito de hospital e na parte que ele precisava orar ali do seja feita a tua vontade, ele não conseguia. Porque ele sabia que a vontade de Deus poderia não ser deixar a esposa continuar com ele aqui na terra. Isso é muito profundo, pessoal, e vocês podem perceber que tanto para uma situação de saúde e tudo mais, é importante você também entregar nas mãos de Deus, tanto quanto uma situação como um emprego, ou no mais simples que ela possa, né, ser ou parecer para você. Temos esse ponto. Esteja sempre pedindo para que Ele faça a vontade dele, para que Ele te mostre, para que você também não se deixe levar pelo seu coração enganoso. Também está na Bíblia. Às vezes você acha que não, é porque o que paga mais é o de Deus. Agora vou fechar esse ponto com vocês. Vamos voltar para outro ponto. Tá, Gabriel, então vamos lá. Como é que eu vou saber que Deus, Ele quer que eu... Vai que Deus mudou de ideia, né? Igual ali Abraão com Isaac. E Ele quer que eu fique no mesmo emprego. Aí voltamos àquela grande pergunta. Tá, Gabriel, vamos lá. Como é que eu vou saber que Deus quer que eu vá para o emprego que paga menos, ou que eu vá para o que paga mais, ou que, sei lá, né? Você mesmo falou aí que o Abraão ali estava atento e um dia era para fazer uma coisa, no outro dia era para fazer outra. Também como é que eu vou saber, né, se Ele quer que eu continue no meu emprego? Você precisa, como eu já falei, vou colocar de novo o ponto principal, que é pedir para que seja feita a vontade dele. Concentre-se em que estado de espírito você está, em como você está deixando o ambiente favorável para que você escute e para que você entenda e para que você esteja, né, atento ali aos sinais que Deus pode usar para te mostrar. Eu vou colocar 2 cenários aqui, pessoal, para vocês entenderem. Então, vamos ter o Joãozinho e o Marcos. O Joãozinho, ele escolheu o emprego que paga mais. Joãozinho estava indo ali certinho, só que quando chegou naqueles pontos que eu falei que é importante você prestar atenção e fazer certinho, ele infelizmente não fez. Aí ele foi lá, não esperou. Estava muito paciente assim para ver os sinais de Deus, ter a confirmação dele, para ele testificar no coração, a paz que excede todo entendimento, tudo aquilo. Joãozinho foi lá e escolheu uma empresa pelo valor que ela pagava.
O Joãozinho entrou. Nesse caso, para ficar mais favorável para o Joãozinho, ele foi lá e foi demitido. O Joãozinho entrou nessa empresa. Passou uma semana. O Joãozinho, infelizmente, se engraçou ali. O Joãozinho é casado, tem a sua família, e ele acabou conversando de um jeito um tanto quanto, né, ousado para um rapaz casado. Essa moça foi lá, levou até a diretoria da empresa essa informação, e o Joãozinho foi demitido. Vou dar um recorte, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes agora para explicar cada uma das variáveis, porque o Joãozinho foi... Ah, Gabriel, então, poxa, o Joãozinho entrou e aí se ele não tivesse falado com a moça, ele teria, então seria o sinal de Deus? Sim e não. Mas vamos lá, vocês vão entender. Vou voltar nesse ponto já já. E aconteceu isso, ele saiu da empresa. O Marcos, vamos imaginar agora, tá, pessoal? Tipo aqueles filmes de viagem no tempo, sabe? O Marcos, ele foi lá, ele esperou, ele criou todo um ambiente confortável, como eu falei. Um ambiente confortável, na verdade, não só favorável, para que ele pudesse ouvir, entender os sinais. Ele pedia, ele clamava. Marcos ali, ele estava bem alinhadinho com o que estava segundo a vontade do coração de Deus, no máximo que ele pôde. E aí ele foi lá e ouviu, entendeu pelos sinais que Deus deu, já que ele teve a paciência, né, e fez tudo isso, que Deus queria que ele fosse para o emprego que pagava menos e não tinha quase nada de benefício. E naquele momento, se a gente for dar uma pausa aqui na história, paga menos, tem menos benefício, não faria muito sentido, né? Sair do que você já estava, por mais ruim que seja, e aí você ir para um lugar que paga menos e tudo. Ah, Gabriel, mas às vezes não vale a paz e tudo, é melhor receber menos. Só que cada situação é situação, né, pessoal? Nem todo mundo tem isso para poder dizer que, não, eu prefiro agora, eu vou poder escolher entre, né? Tem mais paz, eu posso receber menos. Nem todo mundo tem esta possibilidade. Então eu preciso também colocar essa variável para as pessoas que precisam saber do outro lado. Então, vamos lá. Só que entendo que o principal foi que ele teve a paciência e ele alinhou do máximo que ele pôde. E colocou realmente as emoções dele ali, entregou nas mãos de Deus, e aí ele conseguiu ouvir aquilo, por mais que não fizesse sentido nenhum na lógica. No cálculo financeiro não faria sentido em nada. Nosso amigo Marcos foi lá e entrou na empresa. Na mesma primeira semana do Marcos, ele foi chamado ali até a sala da RH, e aí, junto com o diretor ali das operações onde o Marcos trabalhava, ele chegou e conversou assim com o Marcos. Olha, você, rapaz que acabou de entrar aqui, né, para trabalhar com a gente, nós tínhamos visto o seu currículo, gostamos e tudo, e sinceramente nem imaginávamos que você ia aceitar a proposta, e por conta, né, dos valores e tudo que a gente colocou ali para aquela vaga que você foi aprovado. Mas nós aqui na empresa realmente valorizamos muito as pessoas que se dedicam, nós vimos a sua entrega, o quanto você se esforçou, o quanto você cuidou de cada uma das coisas, e nós queremos te dar uma promoção aqui para que você tenha X salário e vamos colocar também nesse cargo que você vai estar esse benefício. E aí, naquele momento, antes de, né, dar o outro ponto da história, o diretor pergunta para ele, mas por qual motivo você saiu daquela empresa? Eu fiquei vendo aqui que você trabalhava num lugar que pagava bem mais do que aqui, você tinha muitos outros benefícios, por que você escolheu sair de lá? Porque, sinceramente, para mim não faz muito sentido. Eu acredito que até eu não sairia. Não sei qual que eram as coisas que aconteciam lá, mas eu não sairia. Tentaria encontrar uma oportunidade que pagasse mais, pelo menos. E naquele momento, o Marcos teve a oportunidade de falar de Deus para alguém, de levar a mensagem para alguém. E aí ele vai lá com todo o amor, com toda a paz e tranquilidade, porque, né, quando você tem a confirmação de Deus no seu coração, você fica em paz. Ele testifica, ele te acalma, ele alinha a vontade dele ali em cada pedacinho do seu coração. E nem a ansiedade, nada consegue te sabotar e te tirar da presença dele. Não consegue. O Marcos como fez? Tudo ali certinho, no máximo que ele pôde, mesmo nos dias difíceis, em que ele realmente não conseguiu tanto, mas ele buscou, ele fez, e Deus viu o esforço dele. Ele vai lá e fala para o diretor, olha, eu sou cristão e eu busquei muito em Deus, assim, o que ele queria que eu fizesse. Eu também realmente não vou mentir para você que para mim não fazia muito sentido, mas eu senti uma paz no meu coração, assim, de Deus. Eu venho cada vez mais buscando aprender sobre Ele, aprender sobre como Ele
como ele age, né? Como pedir para ele, aprender como e o que Jesus realmente passou para a gente de ensinamento, qual lição que ele deixou para cada um de nós, como podemos aprender com os apóstolos ali, como eu estou realmente buscando agora uma intensidade, uma intimidade maior com Deus, eu realmente segui ali aquilo que ele tinha colocado no meu coração e eu pedi vários sinais assim, e ele me confirmou todos, então eu tomei a decisão tranquila. Naquele momento, podemos colocar várias situações aqui e o diretor dele pode perguntar mais sobre Cristo, mais sobre Deus para ele. Ou ele pode dizer só entendi, ok, porque né, ele pode não acreditar, ele pode ter alguma outra opinião, enfim. O que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é que vocês precisam primeiramente cuidar não só do emocional, mas de buscar mesmo a Deus, de buscar mesmo conhecer o caráter do coração do Pai, conhecer e pedir para Ele que Ele faça a segunda vontade dEle, porque, pessoal, eu digo para vocês, pode ser o melhor cálculo, pode ser a melhor proposta, pode ser o melhor salário, não vai valer mais do que você fazer algo debaixo da vontade e da confirmação que Deus te deu. Porque o que mais tem aí é pessoas com salários altíssimos, pessoas com milionárias, pessoas com muito dinheiro, pessoas com muitos bens, que seja, e vazias por dentro. Se você se deixasse levar pela conta que precisa pagar, se você se deixasse levar pelo... porque aí se eu for para tal lugar eu vou ter X status diferente, porque, nossa, eu vou ser mais valorizado, eu vou ser mais respeitado, porque eu vou trabalhar em tal lugar. Ou, poxa, lá eles dão X coisa que no outro lugar não dá, nossa, eu vou ter uma vida... Pessoal, não vale a pena. Não vale a pena. Não negocie os seus princípios, não negocie aquilo que é de tão valioso, sabe? Não negocie. Busque realmente pedir para Deus. Por mais difícil que muitas das vezes isso seja, não ache que em alguns momentos, para mim também é difícil, porque, poxa, às vezes Deus me coloca assim, permite que eu esteja numa situação que eu vejo e falo, opa, essa opção A aqui tá tão legal, mas eu tô sentindo que o senhor quer que eu escolha a B. Assim, tá bom, senhor, mas... Nossa, tá tão difícil, só me ajuda, por favor, a conseguir aceitar aqui essa outra opção que o senhor tá já... Eu tô sentindo que o senhor quer que eu escolha ela, por mais tentadora que é a que eu, né, tô pedindo pro senhor seja, mas eu tô sentindo que o senhor quer que eu escolha outra. Então, é assim, pessoal. Acontece, não ache que você vai ficar blindado para sempre. Nossa, porque aí eu nunca vou querer alguma coisa e eu vou passar, por exemplo, uma dificuldade porque eu possa ter recebido ali os sinais e possa estar sentindo ali, tendo a confirmação de Deus que Ele quer que eu escolha outra pessoa que não é tão agradável assim, né? Diante dos seus olhos, né? Porque quem sabe do futuro é Deus, você não. Então, diante da sua lógica, da sua fórmula matemática, diante da sua previsão, porque sinceramente você não consegue nem confiar na previsão do tempo, filho. Então, né, vamos deixar as coisas, as decisões e entregar nas mãos daquele que realmente sabe o nosso dia de amanhã, porque você não sabe nem se você vai acordar. Aí eu vejo um monte de gente aí cheio de não, porque amanhã eu vou fazer, porque semana que vem e tal, e isso, e tem que ser para agora, e meu Deus, nossa, ela tem uma garantia assim tão grande, no dinheiro que ela tem na conta, nas pessoas que ela confia, que não, eu precisar que eu falando isso, eu posso contar. Ela confia tanto no status, no carro que ela tem, que ela esquece quem é que manda e quem é que autoriza lá, ó, ela acordar e respirei, olha, abri o olho. As pessoas esquecem, e aí elas, né, tem hora que elas gostam de assumir assim um papel que, sinceramente, acho que a oração acaba sendo até que seja feita a minha vontade na terra e no... é triste, mas é a verdade. Cuidem disso, pessoal, porque é extremamente importante com que vocês busquem respostas na palavra, na Bíblia, busquem cada vez mais essa intimidade com Deus, pedindo para o Espírito Santo ali te ajudar a saber como ir, como fazer, como falar. Poxa, é a hora de falar, é a hora de ficar calado, é a hora de agir ou é a hora de esperar? Que uma situação pode parecer muito, muito, muito assim que, nossa, você precisa tomar essa decisão agora. Mas se você estiver precisamente ali alinhado com o que Deus quer,
você vai esperar e o mundo inteiro pode ficar te apontando, te dizendo, não, mas você tem que vir, não, você vai perder, meu Deus, como você é idiota e tudo, mas você sabe quem te prometeu. Você sabe quem foi que te deu a visão, quem foi que confirmou no seu coração, em quem você confia. Você sabe. O mundo pode fazer 1001 fórmulas, 1001 cálculos de tentar te tirar ali da mensagem, da resposta que você recebeu de Deus, mas se você estiver muito alinhado e buscar cada vez mais estar alinhado com Ele, que não quer dizer que isso aí é um negócio que você faz uma vez só e você fica para sempre, tá? Então é uma busca constante, dia após dia. Lembre de novo do que eu falei sobre Abraão, você buscar saber se aquilo ali é o que Deus quer. Já aconteceu comigo, pessoal. Eu ia fazer uma coisa, depois no meio do caminho ele falou, não, volta. Aí eu voltei. Nossa, era um negócio bem complexo que eu já tava fazendo há um bom tempo que ele tinha pedido. Do nada ele falou, não, agora cancela. Eu falei, pro senhor, mas peraí. Puxa, o senhor pediu tanto, foi confirmando cada uma das coisas e, sinceramente, nesses momentos eu até ficava assim, eu falei, rapaz, será que eu entendi errado? Porque, puxa, fiz esse trabalho todo, fazer isso tudo para agora mandar voltar e cancelar. E aí ele também confirmava, não, era isso mesmo. Aí mandava um sinal, mandava alguma coisa. Aí eu falava, então tá bom, tá tranquilo. Só que é que eu te falo, é o coração sensível, é o coração humilde para ouvir. E também para dizer, ó, Senhor, o senhor já me deu todos os sinais aqui que eu pedi, mas sinceramente eu não tô querendo muito esse sinal, esse caminho aí não, Senhor. Eu não quero não. Aí ser humilde também para dizer para Deus. Sabe? É realmente... passar pra ele que aquilo tá sendo difícil pra você. Pô, senhor, eu não queria não. Pode ser no relacionamento. Pô, senhor, o senhor sabe que eu gosto dele. Sabe que eu gosto dela. Ela é tão legal e tudo, mas, poxa, tem como você dar um jeitinho aí não? Tem como você pegar aquele pontozinho, aqueles vários pontozinhos ali da pessoa e só mudar não? Só fazer um milagre? Não, o senhor que faz um milagre? Por favor, sabe? Então, isso você precisa ter em vários cenários na sua vida. Como esse agora, como eu te falei do relacionamento, que é algo bem difícil, sabe? Porque mexe com emoção, mexe com sentimento, mexe com muitas coisas. Esse episódio aqui eu vou deixar exclusivamente pra gente focar nesses dois pontos. Pretendo trazer uma parte 2 dele, porque vocês viram, né, que acaba que o assunto estende, são muitos detalhes que existem dentro de cada um dos pontos ali em que eu trago de como Deus pode falar, de que forma. Por isso que eu sempre uso esses exemplos assim para ficar mais fácil de compreender, sabe? Qual que é o jeito, de que forma, quais são as variáveis. Porque às vezes realmente nem todo mundo consegue ter essa dimensão assim de, caramba, Deus pode pegar um emprego que paga menos e depois fazer isso e pagar mais e conseguir, pô, realmente, ó. E aí a pessoa até lembra, caramba, realmente uma vez eu fui em tal lugar assim, parecia que ia ser tal coisa, quando chegou lá foi 10 vezes melhor e nem era o melhor, sabe? Então, eu gosto sempre de trazer esses tipos de exemplos, essas analogias, para ficar mais fácil a pessoa entender e compreender ali a mensagem, tá bom? É isso, pessoal. Que vocês possam discernir tudo isso que eu falei aqui e que vocês possam buscar realmente a paz e buscar estar cada vez mais perto de Deus para que vocês experimentem não só a paz que excede todo entendimento, mas que vocês estejam fazendo todas as coisas e pedindo sempre para que vocês façam tudo debaixo da vontade dele. Uma outra pessoa que eu acabei não citando e eu posso citar também que fazia muito isso é o próprio Davi. É isso, fechou? Vejo vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe vocês.